Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula. Seguindo nossos estudos de polinômios, o que a gente tem agora? Agora a gente precisa entender o que significa o valor numérico de um polinômio e as raízes de um polinômio, né? E com o tempo a gente vai desenvolver as técnicas para encontrar essas raízes. Então o valor numérico de um polinômio é um número que a gente obtém logo após a gente substituir a variável x por um outro número. Então a gente aplica um valor nas variáveis e o resultado vai ser um número. Então, a melhor forma de resumir tudo é substituir onde tem x pelo número a. Por exemplo, olha aqui, ó. Esse aqui é o polinômio que a gente tem, um polinômio de grau 2. E aí a gente quer saber quanto que vale p de 2, a gente quer um valor numérico para p de 2. Onde tem x, a gente substitui por 2, então 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 3. O resultado é menos 3. P de 1, onde tem x a gente substitui por 1, então 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 3, isso dá menos 4. Então esses são os valores numéricos do polinômio, quando a gente aplica para x igual a 2 e para x igual a 1 neste polinômio específico. Para a gente praticar, vamos fazer esse exemplo. Dá uma pausa aí, tenta fazer tu e encontrar esses valores numéricos, depois volta aqui para o vídeo e vamos conferir com os resultados que eu encontrei aqui para a gente ver se tu encontrou os resultados iguais aos meus. Então, vamos lá. Então, para a gente encontrar o p de 2, dado que o nosso polinômio agora é x ao cubo menos x quadrado mais 1, o que a gente tem que fazer? Onde tem x, substituímos por 2. Então, 2 ao quadrado mais 1. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, então 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, menos 2 ao quadrado é 4, mais 1. Então aqui a gente vai ter o quê? 4 mais 1, que é 5. P de 0, de novo, onde tem x a gente substitui por 0, mais 1. O valor disso aqui é 0 menos 0 mais 1, que obrigatoriamente vai dar 1. P de 1, onde tem x, a gente substitui por 1. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? 1 menos 1 mais 1. Isso aqui, obrigatoriamente, vai dar 1. P de i, não pensa que tu fugiu dos números complexos. Olha aqui, então, ó. I ao cubo menos i ao quadrado mais 1. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. E i ao cubo é menos i. Por que i ao cubo é menos i? Porque é i ao quadrado vezes i. Então, menos 1 vezes i, menos i. Então, aqui vai ser menos i menos 1 mais 1. Então, fica menos i mais 1 mais 1. Então, fica 2 menos i. Certo? Então, a gente encontrou aqui os valores numéricos dos polinômios. Seguindo a aula aqui, o que a gente vai encontrar agora? Depois que a gente descobriu o que significa um valor numérico, agora o nosso interesse vai ser descobrir as raízes de um polinômio. Mas o que são as raízes de um polinômio? As raízes de um polinômio são os valores, os a's, que a gente vai encontrar, que quando a gente aplica o valor numérico nesse polinômio, esse valor que a gente achou quando a gente faz o valor numérico, obrigatoriamente nosso polinômio dá zero, certo? Então é o que diz aqui, ó, quando a gente substitui o valor no polinômio, a gente verifica que seu resultado numérico é zero. E um polinômio, ele vai ter, o número de raízes que ele vai ter vai ser exatamente o valor do seu grau. Então quer dizer que se um polinômio tem grau 3, ele tem 3 raízes. Se ele tem grau 2, ele tem 2 raízes. Se ele tem grau 1, uma raiz só. E assim por diante. Então, para a gente poder entender melhor, vamos resolver esse exemplo aqui? Vamos resolver os 5 exemplos em que a gente tem que encontrar raízes e trabalhar com todas essas ideias que a gente já conseguiu desenvolver na aula de hoje. Então, vamos lá. Então, ali no item A e no item B, a gente tem que achar as raízes desses polinômios. Como eles são polinômios de grau 2, então a gente tem duas raízes. Uma técnica que a gente já sabe usar é resolver esses polinômios por Bhaskara. A gente vai encontrar os zeros da função, as raízes, e com isso o nosso interesse. Vamos lá então. Primeiro a gente acha o delta, que vai ser
b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ficar 16 mais 48 e 16 mais 48, a gente encontra o resultado de 64. Então, nosso delta é 64. Usando a fórmula de Bhaskara agora, então o que a gente vai ter? Ó? Menos o b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Então, o que a gente vai ter aqui? 4 mais ou menos 8 sobre 2, que vai resultar no quê? Resulta em 4 mais 8 sobre 2 e 4 menos 8 sobre 2. Aqui a gente vai ter 12 sobre 2, que dá 6, e aqui a gente vai ter menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Então, as raízes desse polinômio são menos 2 e 6, certo? Eu vou apagar aqui para a gente fazer o item B. Então, aqui no item B, a gente faz o mesmo processo. Nosso polinômio, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, vamos lá. Primeiro o delta, que vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui a gente vai ter 25 menos 24, igual a 1. Então, nosso delta é 1. Usando a fórmula de Bhaskara, a gente vai ter menos o b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes 1. Então, daqui a gente vai ter 5 mais ou menos 1 sobre 2. 5 mais 1 sobre 2 e 5 menos 1 sobre 2. Aqui a gente vai encontrar o resultado 3 e aqui a gente encontra o resultado 2. Então, a nossa solução, as nossas raízes desse polinômio é o valor 2 e 3. Certo? No item C, ele diz o seguinte: sabe-se que menos 3 é a raiz desse polinômio e pede para a gente calcular o valor de a. Então, se menos 3 é raiz, significa que p de menos 3 é igual a 0. Ah, desculpem, aqui faltou um igual. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. P de menos 3 vai ser igual a menos o menos 3 ao cubo, mais o 4 vezes o menos 3 ao quadrado, menos o a vezes o menos 3, mais 1. Isso tudo tem que ser igual a 0, pela definição de raiz. Então, aqui vai dar menos 27, menos com menos dá mais, então aqui fica 27. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 4, 36. Menos com menos dá mais, 3a, mais 1, igual a 0. Então, aqui, o que a gente vai ficar? 27 mais 36 mais 1, isso é igual a 64. Mais 3a, igual a 0. Certo? Então, a gente vai isolar o a. 3a igual a menos 64. A vai ser igual a menos 64 divididos por 3. Certo? Então, aqui a gente pode deixar nosso resultado dessa fórmula com fração, que não vai ter problema nenhum. O item B é um pouco parecido, né? A gente tem praticamente quase o mesmo polinômio. Então, p de x é igual, só que agora a gente tem x ao cubo, 4x² mais mx menos 3. E a gente sabe que menos 2 é raiz. Então, o que acontece? Determine o valor do m. Se menos 2 é raiz, então p de menos 2 é 0. Então, fazendo a substituição aqui, a gente vai ter o quê? Ó? Menos 2 ao cubo, mais 4 vezes menos 2 ao quadrado, mais m vezes menos 2, menos 3 igual a 0. Menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Aqui, 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4, 16. Mais com menos, menos. E aí, o que vai acontecer? Menos 3, isso tudo igual a 0. Isolando o m aqui, então vai ficar menos 2m. Se a gente juntar 16 menos 8, dá 8. 8 menos 3, 8, 7, 6, 5. Então, passando aqui para o outro lado, fica menos 5, né? Ele era positivo, passa para o outro lado negativo.
Então, no final das contas, o m vai ser menos 5 dividido por menos 2, menos com menos dá mais, então 5/2 é o valor do m. Esse último exercício eu acho muito legal, que a gente tem que descobrir, a gente sabe que p de x é um polinômio de grau 2, e a gente sabe que 2 é raiz desse polinômio. E também a gente sabe que p de menos 1 é 12 e que p de 0 é 6. Então vamos montar uma coisa, se ele é um polinômio de grau 2, então p de x ele é da forma ax² mais bx mais c. A gente sabe que 2 é a raiz desse polinômio. A gente sabe que p de 2 é 0, a gente já sabe que p de menos 1 é 12 e que p de 0 é 6. Tendo essas informações, vamos substituir aqui no nosso polinômio. Então, usando a primeira ali, onde tem x, a gente vai substituir por 2. Então, a vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, mais c, isso tudo igual a 0. Então, 2 ao quadrado, 4a, mais 2b, mais c, igual a 0. Beleza, temos essa primeira equação, vamos guardar, a gente vai usar ela depois. A gente sabe que p de menos 1 é 12, então onde tem x a gente substitui por menos 1. Então vai ser a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais c igual a 12. Então aqui vai ficar a menos b mais c igual a 12. Temos uma segunda equação para nos ajudar. Vamos achar agora uma terceira equação, que é esse último item. P de 0 é 6, então onde tem x a gente substitui por 0, mais b vezes 0, mais c igual a 6. Então aqui a gente conclui que c é igual a 6, ó. Uma das nossas variáveis, das nossas incógnitas aqui a gente já está sabendo, dos nossos coeficientes, né? Então a gente vai escolhendo esses dois e vai substituir. Eu vou escolher essa de baixo ali. Então, ó, a menos b vai ser igual a, se o c é 6, passa para o outro lado menos 6, então 12 menos 6, 6. E nessa de cima ali, ó, aí o que a gente vai fazer? Aqui é a mesma coisa, ó, 4a mais 2b igual a menos 6, porque eu passo c para o outro lado. Então, com essas duas equações agora, eu vou fazer aqui em cima, eu vou isolar nessa daqui o a. A vai ser igual a 6 mais b, certo? Vamos usar essa informação aqui. Com essa informação, eu vou substituir ali, ó, 4, onde tem a eu boto 6 mais b, mais 2b igual a menos 6. Tendo esse valor agora, eu faço um chuverox aqui, ó. 6 vezes 4, 24. Mais 4b, mais 2b igual a menos 6. 4 mais 2, 6b. O 24 passa subtraindo, então vai ficar menos 6, menos 24, isso aí dá menos 30. Se a gente dividir isso por 6, o b vai ser igual a menos 5. Descobrimos o b, então a gente volta agora nessa equação e bota, ó, 6 menos 5, que é igual a 1. Então agora o nosso a vale 1. Então agora a gente tem todos os nossos coeficientes. Então vamos lá. P de x vai ser igual ao valor do a, que a gente achou que é 1. Então fica só x ao quadrado. O b a gente achou menos 5, menos 5x, e o c é 6. O problema nos pergunta quanto que vale P de 3. Agora a gente só substitui aqui, ó. 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Isso aqui vai dar 9 menos 15 mais 6. Isso aqui vai dar 0. Então, P de 3 é 0. Significa que 3 também é uma raiz do nosso problema. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, coloca aqui nos comentários. Se não, nos vemos na próxima aula. Tchau!